todos, recebam um beijo de Deus pelos lábios da mãe, que chega ao coração de cada um de vocês. Estamos aqui hoje para mais um tema dos nossos vídeos. O primeiro foi sobre o amor e hoje é sobre a caridade. Na Sagrada Escritura nós encontramos muitas passagens bíblicas que falam sobre isso, sobre a caridade, sobre a esmola, que também é a caridade. Em Provérbios, capítulo 11, versículo 25, nós encontramos: o generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. No Salmo 41, verso 1, como é feliz aquele que se interessa pelo pobre. O Senhor o livra em tempos de adversidade. E tem muitas passagens que falam sobre a caridade. Lucas 6,38, Provérbios 19,17, Atos 3, versículo 6, Provérbios 11, 24, entre muitos outros. Mas o que é essa caridade verdadeiramente? Se vive muito hoje na igreja uma caridade, lembrando aquilo que eu falei no primeiro vídeo, toda a nossa ação, a nossa vivência com Deus, ela tem que ser fruto da experiência dele, através do seu Espírito Santo. Então, tudo aquilo que fizermos tem que ter um sentido evangelicamente se falando. Não pode ser algo mecânico a se fazer. E com a caridade também é do mesmo jeito. Não podemos também usar a caridade como comprar graça, comprar salvação. Não. Porque a salvação, ela nos foi dada através da morte de Jesus na cruz. Então a salvação nos está garantida através da morte de Jesus. E não comprar a salvação, né? Não nos enganemos, porque a salvação é graça, não é compra, é graça. Lógico, nós precisamos fazer a nossa parte, mas não como certeza da salvação porque estamos fazendo uma caridade, de maneira nenhuma. E toda ação da caridade, ela precisa ter uma disposição interior, não algo mecânico. E quando Deus nos pede para fazermos a caridade, em primeiro lugar, observe o que é que eu vou dizer para não pensar que eu estou falando besteira. Em primeiro lugar, Deus está pensando em nós. Por que isso? Porque é através da caridade, sendo feita de maneira evangelicamente, como Deus deseja, para não nos apegarmos aos bens materiais. Por isso Deus nos pede para fazer o bem, fazer a caridade. Para que não fiquemos dependentes do material, o apego. Na Canção Nova, eles têm uma ação que eu acho muito bonita todo mês. Se eu não me engano, se não me falha a memória, é o Retiro da Boa Morte. É de se desprender daquilo que não tem mais sentido para eles. Por quê? Justamente para isso. Para nós, como missionários, pessoas de fé, como cristãos, não vivermos apegados aos bens materiais. Então, em primeiro lugar, é isso. Quando Deus nos pede para ajudar o outro e ir ao encontro do outro, é no sentido de sairmos de nós, não ficar preso a nós, e principalmente o material. Vocês lembram daquele jovem rico? Cumpria todos os mandamentos, mas quando chegou na hora que Jesus disse:
vende tudo, vem e segue-me, pesou. Por quê? Por causa do material. Não é que o material seja ruim em si, mas é porque muitas vezes nós colocamos isso no lugar de Deus. E como é que eu sei? É nessas atitudes, nessas ações e pedindo discernimento a Deus. Muitas e muitas vezes a gente vê nas redes sociais, principalmente no Instagram, e eu aqui repito, como no primeiro vídeo, minha intenção aqui não é condenar ninguém, porque eu também sou falho, eu sou pecador, estou a caminho, estou buscando a mudar, a ser aquilo que Deus quer, mas sempre entendendo também que eu sou pecador, eu sou humano, eu também sou limitado. E muitas vezes, eu gosto sempre de dizer, 95% das nossas caridades, elas não são evangelicamente falando. São caridades para se mostrar, para se aparecer, para tirar proveito, de tudo isso, para usar do outro. Como é que você vai saber? Peça a Deus, que você vai ver. Se a sua caridade ela está sendo verdadeiramente caridade evangélica ou aparência. Basta olhar e pedir a Deus que Ele dará o discernimento. Eu lembro, quando começou a pandemia, foi criado, eu não vou citar nome de pessoas aqui, mas eu vou citar o fato como testemunho. E foi criado um grupo de oração, porque a gente estava num grande pavor, então foi aquele caos, no surgimento da pandemia. E aí foi criado um grupo de oração. E no final, uma pessoa, que eu também não vou citar o nome dela, porque meu intuito aqui não é denigrir a imagem de ninguém, mas é contar fato por causa do evangelho, da palavra de Deus. E aí a pessoa no final, no encerramento do grupo de oração online, aí uma pessoa, ela disse, eu acho muito bonito o que vocês estão fazendo, mas o mais interessante, e aí postou, se eu não me engano, algumas cestas básicas, algumas coisas para os necessitados. Eu vim saber disso depois. Eu fiquei muito chateado na atitude dessa pessoa. Por quê? Nós nem podemos só viver de oração, nem podemos viver só de caridade. Entendam o que eu estou falando. Para se aparecer, ou para dizer que eu sou melhor do que o outro. Então, a atitude dele me deixou muito chateado, mas eu já tinha saído do grupo. Se eu tivesse visto, eu ia dizer para ele. Infelizmente, meu irmão, a sua caridade que você está fazendo demonstra que é para se aparecer. E não evangelicamente se falando. É que o pessoal acha que está fazendo muita coisa. É importante? Lógico. Não estou dizendo que não se faça. É para se fazer sim. O cristão ele precisa fazer caridade. Mas com os olhos de Deus. Como Deus deseja. Então é preciso ter cuidado. Não achar porque eu rezo demais eu sou melhor do que o outro. Nem achar que eu faço caridade eu sou melhor do que o outro. Não. Os dois têm que andar juntos. E outra coisa. Para se ter e se fazer a caridade verdadeiramente, é preciso estar cheio do amor de Deus. Aquilo que eu falava sobre o amor no vídeo anterior. Se você pega os santos, aqueles que faziam caridades, e hoje, infelizmente, na igreja, não vou falar do mundo não, porque em primeiro lugar a gente tem que olhar para nós, chamados a sermos luz para o mundo. O mundo precisa ouvir, mas a observação em primeiro lugar é para nós e não para eles.
Então, é preciso observar isso. Então, para que eu faça verdadeiramente a caridade como deve ser feita, eu preciso estar cheio da graça de Deus, cheio do amor de Deus, cheio do Espírito Santo. Os santos que faziam muita caridade, São Francisco, Madre Teresa e muitos outros, Irmã Dulce, elas, em primeiro lugar, elas não faziam a caridade. Primeiro, elas estavam cheias do amor de Deus, buscavam estar cheias de amor de Deus, e aí sim a fazer a caridade. Por quê? Porque senão iria ser vaidade das vaidades. E aí não tem sentido para o cristão. Então, muita gente quer pegar essa caridade, ajudar o pobre, ajudar o outro, como se fosse o ponto principal. E não é. Não é o ponto principal. É importantíssimo sim para o cristão, mas não é o ponto principal. Eu lembro que há uns anos atrás, numa campanha da fraternidade, eu não me lembro agora qual era o tema, e tinha uma freira, né, lá no centro, não lembro o nome dela, que ela chamava muito isso, a caridade, porque a caridade, querendo tipo assim, combater aqueles de oração, né, o povo da renovação carismática. E aí eu disse para ela, eu disse, irmã, se você observar, e eu vou já citar, né, um trecho-chave do Evangelho que muitos usam para falar da caridade. Daqui a pouco eu leio. E aí eu dizia para ela, mas irmã, se você observar, Jesus, antes de fazer isso que você usa, né, que é Mateus 25, quando ele vai pregar, ele prega. Quando ele vê que o povo está com fome, aí ele manda providenciar a comida. Para mostrar que, em primeiro lugar, lógico, isso com equilíbrio, sem dúvida, mas em primeiro lugar, né, é nossa intimidade com Deus. Jesus vai dizer, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, se a gente inverte isso, se bota a caridade em primeiro lugar e não tem uma intimidade com Deus, infelizmente, essa caridade vai ser interesse. Vai ser para se mostrar, vai ser para ousar do outro e não ajudar o outro como Deus deseja. Lá em primeira carta de São João, capítulo 3, versículo 17, 18, diz assim: se alguém possuindo os bens deste mundo vê o seu irmão na necessidade e fecha o coração, como permanecerá nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos com palavras nem com a língua, mas com ações e em verdade. Então, há sim a importância de fazer caridade, de ajudar o outro, mas eu repito, mas ela tem que ser consequência da minha intimidade com Deus, o meu amor com Deus, a minha vivência com Deus, para que a minha caridade ela seja evangelicamente como Deus deseja, para ajudar o outro no sentido de levá-lo ao céu. Quando eu faço filantropia, que é simplesmente a caridade, quando eu estava fazendo o curso de teologia da diocese de Petrolina, eu ouvi uma vez um rapaz de Juazeiro falando, tem umas irmãs, né, umas freiras, lá em Juazeiro modernas, elas vão fazer a caridade, mas não evangelizam para... Que evangelização é essa? Uma evangelização que não leva Jesus como centro? Gente, isso é coisa de doido. Lógico, você não pode impor. Você não deve se aproveitar para trazer para a igreja. Sim, mas você precisa se portar e levar Jesus como o Senhor da vida das pessoas. Caridade sem evangelização é filantropia. E Jesus não pediu isso. É preciso estarmos atentos.
E aí vou ler agora a palavra, que é Mateus 25, de 34 a 36, que muitos usam, né? Gostam muito de usar isso. Diz assim: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, recebei por herança o reino preparado para vós desde a fundação do mundo. Pois tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me recolhestes, estive nu e me vestistes, doente e me visitastes, preso e vieste ver-me. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te alimentamos, com sede e te damos de beber? Quando foi que te vimos forasteiro e recolhemos, ou nu e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te ver? Ao que lhes responderá o rei: em verdade vos digo, cada vez que o fizeste a um desses meus irmãos pequeninos, a mim fizeste. Então muitos usam desse texto, e que é importante, sem dúvida. Jamais eu vou entrar, né, dando de testa com a palavra de Deus. Mas tudo isso, volto a bater na tecla, tem que ser consequência da nossa intimidade com Deus. E jamais uma caridade, uma obra simplesmente humana para se aparecer. E aí, lá em Mateus 6, agora vem um puxão de orelha, né? Muitos usam desse texto para dizer que fazem caridade, dão feiras, roupas. Aí em Mateus 6, olha o que é que diz agora. Por isso, quando deres esmola, não te ponhas a trombetear em público, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, com o propósito de serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que te faz a tua direita, para que a tua esmola fique em segredo, e o teu Pai, que vê no segredo, te recompensará. Então veja, usar Mateus 25, 34 a 36, eu não posso esquecer de Mateus 6, 2 a 4. Então essa minha caridade, ela não pode ser para me mostrar, como muitos fazem. Nas redes sociais, né? Você vê o povo, eu detesto isso, eu não gosto. Quando eu vejo que estão usando pessoas necessitadas para se promover, canal, seja o que for, né? Na política, aí tá com um pobre dando aí, tira foto, ou então aí grava, que você nota que é gravado, não é uma coisa espontânea. Olha, aquela pessoa ali, eu dei R$100 e tal. Isso é balela. Está condenado por Mateus 6. A caridade que fizermos ao outro, né, tem que ser no esconderijo. No esconderijo. Então que nós possamos, a partir de hoje, observar como é essa caridade que eu estou fazendo. Realmente ela está segundo a vontade de Deus ou eu estou querendo me aparecer? E aí eu lembro, eu não achei esse texto que eu queria ler para vocês. Quando eu estava ativo na renovação carismática, eu ouvia muitas críticas. A renovação é só oba-oba. A renovação é só levantar os braços. A renovação é isso, é aquilo. E aí Deus me inspirou, eu fiz esse texto. Mas mais ou menos é isso que eu vou dizer para vocês. Porque muitos acham que caridade é isso, é dar comida ao pobre, o necessitado, roupa e só. E caridade é muito ampla. A caridade ela é muito ampla. Mas antes de eu dizer algumas coisas
para o vídeo não ficar longo, vou citar isso da renovação carismática. E aí eu comecei a escrever. A renovação carismática é só oba-oba? E eu comecei a refletir. E aí eu escrevi: a renovação carismática não veio na minha porta perguntar se eu estava com fome. A renovação carismática não veio na minha porta perguntar se eu estava com sede. A renovação carismática não veio na minha porta perguntar se eu estava nu. A renovação carismática, tudo aquilo que no Evangelho de Mateus 25 fala. Mas a renovação carismática, ela me deu o principal. E com esse principal, eu busquei tudo isso, que chama-se Jesus. Essa é a maior obra de caridade, é levar Jesus aos necessitados. Em primeiro lugar. Muita gente acha que não é caridade você evangelizar, você levar Jesus. Muita gente tem a mente fechada e acha que caridade é só isso, é dar feira, roupa e comida aos necessitados. Gente, não é só isso. O principal é Jesus. Lógico, tem pessoas que ela está tão debilitada, agora cada caso é um caso, né? Mas isso aí é uma exceção. Então, tem pessoas que ela está com tanta fome que não adianta você falar de Jesus em primeiro lugar para ela. Ela precisa do pão. Isso é verdade, mas isso é exceção. Então, nesse caso, cuidar primeiro do corpo, da saúde da pessoa, mas não esquecer de dar Jesus, sem imposição, respeitando a liberdade de cada um, mas sem deixar de mostrar que o nosso Salvador é Jesus. O mundo será julgado, o mundo terá seu fim e nós temos um Salvador, Jesus, que morreu na cruz por nós. Nunca esqueçamos isso, meus irmãos e minhas irmãs. A caridade, sim, ela é precisa, ela nos ajuda, né? Como diz no Salmo 41, como é feliz aquele que se interessa pelo pobre. O Senhor o livrará em tempos de adversidade. É verdade, sim. Mas eu não posso usar isso como mágica, como interesse. Isso é consequência. Não como, eu vou fazer isso porque eu sei que eu vou receber isso de Deus. Eu vou fazer isso para o outro porque... Não, ainda não é caridade. É interesse. Isso que o Salmo 41 está dizendo é consequência. Eu fazendo por amor, como consequência, Deus nos livra nos tempos adversos. Agora tem gente que já faz a caridade, já pensando no retorno, e aí se decepciona, porque às vezes não vem. Por quê? Porque a pessoa está com interesse. Ela não está com sentido de fazer a caridade verdadeiramente, pensando no outro. Então, em primeiro lugar, repetindo, quando Deus nos pede a caridade, em primeiro lugar é para nós, para desapegarmos do material. E aí, como consequência, o outro irá ser atendido. E se eu não faço isso com amor, a pessoa ela vai ser atendida? Vai. Ela vai ter os benefícios da caridade? Vai. Mas eu posso não ser beneficiado porque eu estou com interesse. Então é preciso muito discernimento nisso. E caridade não é só dar comida, porque tudo aquilo que Jesus falou no Evangelho, em primeiro lugar, sempre a parte espiritual. Sempre. E como consequência, a parte material, a parte humana. Não devemos esquecer isso. Não devemos esquecer isso. Então, muitas vezes a pessoa ajuda as pessoas de fora, mas não ajuda as de dentro, de casa. A família. Que caridade é essa? Em primeiro lugar, a caridade ela começa em casa.
Então, se eu faço muita caridade para os outros lá fora, né, que geralmente, me perdoe, mas geralmente, não vou apontar quem, que não interessa para mim, mas geralmente, né, é para se mostrar, mas não tem caridade com os de casa. Temos caridade fielmente de dar sopa, de fazer isso, fazer aquilo com o povo lá fora, mas aí nós entramos num ônibus lotado, não temos a caridade de ver uma pessoa gestante, uma idosa, que precisa e cedermos o lugar. Muitas vezes fazemos caridade de ajudar os irmãos, mas muitas vezes não pegamos uma garrafa de vidro quebrada no chão para não acidentar alguém, levar, esconder, botar em algum lugar. Então, a caridade ela é muito ampla mesmo. Aí muitos acham que é só isso, é dar comida, né? E roupa e acabou-se. E aí está postando, né? Dizendo, aí eu faço muita caridade. Ô, meu irmão, e sua casa, como é que está, minha irmã? Como é que está com os seus? O que é que você está fazendo por eles? É preciso refletir. É preciso analisar. Porque Deus nos chama a sermos cristãos verdadeiramente. E não vivermos de aparência. Como o mundo quer colocar na nossa mente de cristãos isso. Isso é coisa do passado, isso é besteira. Não. É preciso voltar às origens. É preciso voltarmos a dizer sim à palavra de Deus. Para que tenhamos um mundo melhor. E eu lembro também do fato que eu vi, eu não faço esse tipo de caridade. Não é porque eu sou melhor do que os outros, mas porque eu tenho um certo conhecimento. Então, para mim, não tem lógica eu fazer uma caridade dessa. Eu vi uma freira, ela dando um sapato a um homem alto, um moreno alto. E não tinha tamanho para ele. Aí ela deu um lá, mandou ele xixelar, vocês sabem o que é, né? Pisar naquela parte traseira, seja tênis ou sapato. Pisar, o pé dele, o calcanhar dele ficou mais ou menos assim, os 2 dedos para fora do sapato. E ela achou que estava fazendo a coisa mais amorosa do mundo. E aí eu disse para ela, né? Irmã, eu não faria uma caridade. Por quê? Eu botei um sapato no pé dele, mas aí ficou esse espaço no pé, quer dizer, vai, dependendo do tempo que ele usar, vai prejudicar a coluna dele. Que caridade eu fiz? Outra coisa, mas, observando de novo, não estou aqui condenando as pessoas. É preciso sim fazer essas caridades. Eu não estou condenando, mas é como está sendo feito. É isso que eu estou falando. Não é da pessoa em si, mas como está sendo feito essa caridade. Muitas e muitas vezes a gente vê aquelas feiras que são feitas nas paróquias, em muitos lugares. Às vezes você nota, colocam comidas já estragadas. Gente, meu Deus, que amor é esse? Então você nota que é para se mostrar, para dizer, fulano faz muita caridade, fulano dá muita cesta básica. Gente, pelo amor de Deus. Isso dói no coração de Deus. Que amor é esse que eu estou tendo pelo próximo? Ou então compra as coisas mais ruins para doar, que ela não teria coragem de comer. Aí você pode estar, Robson, mas as necessidades são muitas. Olha, se não comprar, eu não estou falando contra isso aí não, eu sei que está difícil, eu sei disso. Mas é que no pensamento das pessoas, elas não estão pensando assim, geralmente, elas não estão comprando assim,
eu queria dar muitas, mas infelizmente o que eu posso é isso aqui para atingir, pronto. Beleza, mas não é assim. O que estão se fazendo muito é com desprezo ao outro. É como se tivesse, pelo menos eu estou dando, que se vire. Eu digo porque eu já vi. Entende? Eu já vi sendo feito isso. E isso dói no coração de Deus. Então, que não façamos a caridade como bandeira para se mostrar. Mas a verdadeira caridade de olhar para o outro e amá-lo verdadeiramente como filho e filha de Deus. Como alguém que necessita. E não como qualquer coisa. Eu vou fazer de todo jeito, que se vire. Eu estou dando. Vai doar as roupas sujas, rasgadas muitas vezes. Pelo amor de Deus. Que evangelho nós estamos vivendo e colocando em prática? E aí queremos exigir de Deus o bom e o melhor. Primeiro nós temos que fazer. E aí depois receber. E não dar o ruim e querer o bom de Deus. Assim não rola. Então, como é que está sendo feita a nossa caridade? Para que possamos engrandecer o nome do Senhor, não nosso. Então, muitos, não estou generalizando, mas muitos entram em movimentos, em pastorais, que fazem muita caridade para se mostrar. Ou por descarrego de consciência e não verdadeiramente no sentido de fazer a caridade que Deus nos pede. Então, para finalizar, lembremos, Deus nos pede a caridade em primeiro lugar para que eu me despoje, me desapegue do que é material, porque o mais importante é a vida na eternidade com Deus. O outro é consequência dessa minha entrega, do abrir mão por amor a Jesus. Todos os santos que foram super caridosos, primeiro foram super cristãos, amorosos de Jesus. Aí sim, a nossa caridade, ela vai ter uma outra cara, não mais de interesse de se aproveitar do outro. E muitas vezes nós usamos do pobre, não buscamos dar algo melhor. Por quê? Porque se ele mudar de vida, eu não terei mais um pobre para me mostrar. Para mim vai descer. É preciso cuidar dos meus irmãos e irmãs com tudo isso. Eu preciso ajudar o outro, mas ajudar para que ele tenha uma vida melhor e não que ele fique dependente de mim. Porque é ruim para ele e para nós. Que o bom e amável Deus derrame o seu espírito de sabedoria sobre nós, o seu espírito de discernimento, para que possamos fazer a caridade segundo o coração de Deus e não segundo o nosso modo errôneo de fazer caridade. É preciso fazer caridade, sim, mas em primeiro lugar é através da oração, entrar na intimidade com o Senhor, para que essa minha caridade engrandeça o nome de Jesus e não o meu.